que significa para você ser um homem de verdade? Esta pergunta parece simples, mas poucas pessoas conseguem responder com clareza. A sociedade cobra dos homens que sejam homens de verdade, mas raramente define o que significa. Cada pessoa cria a sua própria versão. Para alguns, ser homem é conquistar muitas mulheres, mas será que isso basta? Conheço homens que vivem colecionando relacionamentos, manipulando e mentindo apenas para satisfazer os próprios desejos animalescos. São pessoas sem caráter. Isso é masculinidade ou apenas um mero egoísmo? Outros dizem que ser homem é fazer muito dinheiro, mas também conheço homens que enriqueceram lesando pessoas, enganando clientes ou colocando o lucro acima da honestidade. O dinheiro, por si só, não transforma ninguém em um homem de verdade. Talvez, então, seja construir uma família? Porém, há homens casados que traem as suas esposas, negligenciam os filhos e abandonam as suas responsabilidades. Logo, ter uma família também não basta para fazer um homem de verdade. A verdade é que vivemos em uma época em que quase ninguém sabe responder o que é ser um homem de verdade. Muitos cresceram sem uma referência masculina sólida, tiveram pais ausentes, figuras fracas ou simplesmente nunca conheceram alguém que pudesse ensinar pelo exemplo o que é masculinidade. O resultado é uma geração que aprende por observação, copiando modelos incompletos. Uns imitam o pegador, outros seguem o empresário de sucesso, ainda que ele seja desonesto. Há quem admire quem enriqueceu rapidamente sem se importar com os meios utilizados. São apenas simulacros, performances daquilo que imaginam ser um homem de verdade. Então, como descobrir o verdadeiro caminho para se tornar um homem de verdade? Sim, e eu falei caminho, e já te adianto que é muito difícil você encontrar na nossa sociedade ou no mundo em que vivemos um homem a que você possa olhar e dizer: esse é um homem de referência, esse é um homem de verdade, com princípios, com valores e com constância. Por quê? Porque todo homem é plausível de falhas. Uma hora ou outra, por mais honesto que seja, ele pode cometer uma mentira. Uma hora ou outra, por mais empreendedor que seja, ele pode dar uma fraquejada nos negócios. Então, por isso que eu falei o caminho, porque o homem de verdade é uma construção gradativa, uma construção que você persegue ou deve perseguir a sua vida toda. Hoje, como um modelo de homem de verdade, eu tenho um apenas. E você já pode imaginar que eu estou falando de Jesus Cristo, que sim, ele foi um homem perfeito. E a partir do momento em que nós desejarmos sermos um homem de verdade, um homem de valor, um homem com princípios, a gente precisa olhar para esse que foi o único homem de verdade que existiu na face da Terra. Muitos personagens importantes ocuparam um espaço merecedor de um título de homem de verdade, mas todos eles, em certo momento na vida, falharam, mas Cristo não. E por isso que nós precisamos ser imitadores de Cristo se quisermos estar no caminho da construção de um homem de verdade para a nossa vida. Por isso, eu acredito que o ideal de homem de verdade esteja menos na aparência e mais nos valores. Um homem de verdade é alguém que sabe distinguir o certo do errado e escolhe fazer o certo, mesmo quando isso lhe custa caro. Ele faz aquilo que precisa ser feito, não aquilo que apenas tem vontade de fazer.
Essa talvez seja uma das maiores diferenças entre um homem que está no caminho de se tornar um homem de verdade e um homem que apenas pensa que é um homem de verdade. É acordar no horário, manter a disciplina, cumprir compromissos, controlar os impulsos para não se tornar um homem impulsivo, animalesco, organizar a própria vida, assumir as responsabilidades sem depender do humor que está naquele dia. Não se trata apenas de trabalhar ou estudar porque é obrigatório. Trata-se de desenvolver domínio sobre si mesmo. Um homem de verdade, eu poderia dizer aqui que também é alguém que honra a sua palavra. Um homem de verdade não destrói a sua família por causa de um prazer momentâneo, porque compreende o valor da fidelidade e as consequências de corromper aquilo que construiu. Um homem de verdade não busca refúgio em drogas ou vícios para fugir da realidade. Assume as dores da vida em vez de anestesiá-las. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes recompensa a mentira, a esperteza e a vantagem pessoal. Por isso, ser um homem de verdade frequentemente significa caminhar na direção oposta àquela que recebe os aplausos do dia a dia. É fazer aquilo que é correto, mesmo que ninguém aplauda, mesmo que ninguém esteja vendo, mesmo que ninguém esteja percebendo. Ser um homem de verdade também significa deixar a infância para trás. Muitas pessoas envelhecem, mas continuam reagindo ao mundo como crianças, movidas apenas pelos desejos, pelos impulsos e pela constante necessidade de aprovação. Um homem amadurece quando deixa de viver apenas para satisfazer os seus próprios caprichos, os seus próprios desejos, e passa a assumir um propósito maior do que a si mesmo. Por exemplo, ter família ajuda sim na construção de um homem de verdade. Não é apenas um requisito para ser um homem de verdade, mas ajuda sim na construção de um homem de verdade. Quando um homem encontra esse propósito, ele deixa de depender da opinião alheia. Compreende que não pode conduzir sua vida baseado nas expectativas de quem sequer sabe para onde está indo. Isso não significa arrogância, mas maturidade. Da mesma forma, ser um homem não significa sustentar pessoas desconhecidas para parecer generoso. O homem que abre a carteira para mulheres estranhas simplesmente para impressioná-las. Nem fazer favores apenas para conquistar a aprovação ou a atenção de outras pessoas. Isso não é força, é dependência emocional disfarçada de gentileza. E na nossa sociedade, no nosso mundo em que a gente vive, nós somos seres sociais, vivemos sempre em grupos, né, com aquelas pessoas que nos identificamos, e cada grupo social tenta impor uma definição diferente sobre masculinidade. Há quem diga que basta ter um diploma, outros acreditam que o sucesso financeiro resolve tudo. Alguns medem um homem pela quantidade de mulheres que ele conquistou durante a vida, mas nenhuma dessas características isoladamente define quem alguém realmente é como homem. Quando um homem deixa de corresponder às expectativas das pessoas, inevitavelmente surgem críticas. E talvez esse seja justamente um dos testes do amadurecimento do homem. Continuar firme naquilo que considera correto, mesmo sendo incompreendido pelos outros, por aqueles que o cercam e por aqueles que fazem essas críticas. Para ser um homem de verdade, não basta apenas ocupar um cargo importante, ter influência, dinheiro ou prestígio. Nenhuma dessas coisas garante caráter. E eu mesmo já conheci muitos homens que eram homens extremamente valorosos com seus princípios, com seu caráter, mas eram homens que não ocupavam cargos expoentes, cargos de importância na sociedade. No fim, ser um homem de verdade não depende da opinião da sociedade, mas da coerência entre aquilo que se acredita e aquilo que se aplica na prática da vida. É viver com responsabilidade, é cultivar disciplina, é manter a palavra, é proteger os vulneráveis, ao invés de manipular, de explorar,
e de tirar proveito da situação dos menos favorecidos. É permanecer íntegro mesmo quando ninguém está olhando. Talvez essa busca nunca termine completamente. Tornar-se um homem é um processo contínuo de amadurecimento, responsabilidade e renúncia. Por isso, ser um homem de verdade é uma construção, e é uma construção que dói. Ninguém nasce homem. Um homem, ele é construído a partir de um menino imaturo, delicado. É aí que essa construção precisa construir um homem com caráter, e o caráter e a honra só se constroem com dor. Ser um homem de verdade é doloroso. Olá, eu sou o professor Silveira e você está no Protocolo 33, um canal com o propósito de te fazer um homem melhor, a cada dia mais. Comente aqui embaixo se você concorda com isso que eu falei sobre ser um homem de verdade, e se você tem uma outra ideia sobre isso, também deixe aqui para a gente trocar ideias nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.